Bom dia, Pai do Senhor Jesus, para todos os nossos irmãos que nos acompanham pelo Facebook. Deus abençoe, sejam todos bem-vindos à nossa live Momento de Fé, nesta manhã de sexta-feira. Glória a Deus, meus amados irmãos, mais uma vez nós estamos de volta, Desta vez agora para ministrar uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida. Glória a Deus. Estamos aí também ministrando pela Rádio Alvorada FM e também ao vivo pelo Facebook, pelo perfil aí Herbert Matos. Eu quero cumprimentar aqui a nossa irmã Maria Silva, com a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vinda à nossa live nesta manhã. Eu tenho por certo, meus irmãos, que o Senhor nosso Deus, Ele tem uma palavra para a nossa vida. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia Sagrada em Juízes capítulo 11. Juízes capítulo de número 11. Deus abençoe, irmã Maria Silva. Muito obrigado, pela sua audiência e pelo seu carinho. Juízes 11, versículo 1 ao versículo 6. Nós vamos falar sobre um personagem que está inserido na galeria dos heróis da fé, por nome de Jefté. Diz assim a palavra de Deus: E era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. E então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E os homens levianos se juntaram com Jefté e saíram com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E aconteceu, pois, que os filhos de Amon pelejassem contra Israel, porém os anciãos de Gileade buscaram Jefté na terra de Tobi. E lhe disseram a Jefté: Vem e sê-nos por cabeça, que combatamos contra os filhos de Amon. Glória a Deus. Meus amados irmãos, aqui nós estamos diante do chamado de Deus, Deus, Ele vai escolher Jefté para que ele possa livrar o seu povo agora de uma peleja contra os filhos de Amon, os amonitas, E aqui nós podemos extrair algumas lições importantíssimas para a nossa vida, onde a palavra de Deus vai nos dizer que Jefté, ele foi chamado pelo Senhor, ele foi escolhido por Deus. E isso é um privilégio, irmão, para todos nós recebermos o chamado de Deus. Porque Deus, quando Ele chama, Deus, Ele nos capacita
a viver a sua vontade, a viver o seu propósito, né? Confiando a nós o que ele tem mais de precioso, as vidas, né? Vidas de pessoas. E quando nós observamos aqui que ser chamado por Deus, irmão, é uma honra, né? É necessário que nós possamos compreender, né, que para ser chamado você tem que ser forte, você tem que ser corajoso, você tem que viver acima das crises, você deve lutar diariamente contra a carne para ser um homem ou uma mulher de Deus, independente de qualquer e toda situação. Então Jefté é um exemplo de quem poderia ter muitos motivos para viver uma vida amarga, né, de insucesso, mas ao contrário, Jefté ele superou todas as expectativas. Ele foi o 9º juiz de Israel, direcionado por Deus, né? E ele escreveu aí uma história de quem saiu do desprezo para a honra. Jefté, ele exerceu o seu ministério de liderança durante um período muito nebuloso do povo de Israel, do povo judeu, né? Na terra de Canaã. Então observa que após a morte de Josué, a nova geração não conhecia o Senhor, e nem tampouco a obra que Deus fizera a Israel. Então por mais de 3 séculos, Israel viveu em um ciclo vicioso, né? Apostasia, eles eram subjugados pelos inimigos, eles se arrependiam, havia um quebrantamento e Deus levantava o juiz e dava vitória para Israel. Então Israel viveu momentos críticos, pelo fato de estar sempre se apostatando da fé, sempre se desviando da presença de Deus, mas todas as vezes que Israel se desviava, Deus levantava uma nação mais forte para que pudesse trazer Israel novamente para a presença de Deus, e Israel se convertia, e o Senhor sempre levantava homens para que pudesse liderar e livrar Israel das mãos dos seus inimigos. Então nesta manhã eu quero falar sobre Jefté, esse personagem que nos traz preciosas lições, né? Então Jefté é uma história de um homem desprezado, de um homem que foi rejeitado pela sua família, mas de um homem que foi honrado por Deus. Deus honrou a vida de Jefté. Então antes de se tornar um obreiro, um juiz, né, honrado, Jefté ele era filho de uma prostituta. Ele foi expulso da sua casa pelos seus próprios irmãos. Então observa que retiraram dele a herança da primogenitura, porque ele teve que fugir para morar em Tobi, um vilarejo desconhecido. Jefté foi lançado a questão da marginalidade, né? Sem pai, sem mãe, sem irmãos, sem um lar, tendo que vencer os traumas para vencer na sociedade. Então, no entanto, Deus mudou a sorte, Deus reescreveu uma nova história para Jefté. Então Deus mudou a história de Jefté e fez dele um dos heróis da fé, que aparece lá no capítulo 11, né, do livro do escritor aos Hebreus, na galeria da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 32, vai dizer: que mais direi? Faltar-me-ei tempo, contando de Gileão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Então Jefté mostra para nós que não basta, irmão, apenas ser chamado por Deus, né? Precisa ser chamado e honrado também. Então ele é um homem valente, ele é um homem valoroso. Talvez Jefté é o retrato de muita gente, pessoas que Deus chamou e foi rejeitado pela sua família, pessoas que Deus escolheu, né? E os seus irmãos, os seus familiares, talvez lhe rejeitam pelo fato de você servir a Deus, pelo fato de você ter feito uma aliança com o Senhor. Mas eu quero dizer para você que você é valoroso, você é valorosa para o Senhor. Foi Deus quem te escolheu. Foi Deus quem te escolheu. Então Jefté ele foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. Então na história de Jefté aqui, vai dizer que ele era filho de Gileade, mas porém, ele era filho de Gileade com uma prostituta. Isso trouxe rejeição na vida de Jefté. Mas eu observo aqui, irmão, que o Deus de Israel, aquele que muda a história, o Deus de Israel, aquele que tem poder para mudar a história, mudou a vida de Jefté, como Deus também tem mudado a vida de muitas pessoas. Inclusive eu sou uma dessas pessoas que Deus tem transformado a vida, pelo seu poder.
Então existem algumas características que nós podemos observar na vida desse personagem, né? A Bíblia diz que ele era um herói da fé. Jefté, por meio da fé em Deus, da fraqueza ele tirou força. Então observe, irmão, que a fé é importante demais para a nossa vida. Como é importante nós termos uma fé firmada em Cristo. Porque quando você tem uma fé firmada em Cristo, irmão, você não vai se abater com as rejeições, você não vai se abater com as perseguições, porque você sabe em quem você tem crido, em quem chamou você, quem escolheu você. Então Jefté tinha essa certeza que ele era o escolhido de Deus. Ele era alguém que Deus chamou para uma obra específica. Hebreus capítulo 11, versículo 34 diz: e apagaram a força do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram e puseram em fugida os inimigos dos estranhos. Glória a Deus. Então a história de Jefté está inserida nesse versículo aqui. Então se fosse para escrever uma lista de heróis da fé, provavelmente nela não constaria o nome de uma prostituta e nem tampouco um filho de uma prostituta. Então na galeria dos heróis da fé, irmão, está o nome de Raabe, né, que foi prostituta, que salvou a vida dos espias de Jericó. Observa também que está o nome de Jefté, cuja sua mãe era prostituta. Então o nome Jefté, né, entra na mesma lista de Samuel, de Davi, dos profetas, né? O que eles têm em comum? Eles conquistaram reinos, derrotaram os inimigos, praticaram a justiça, né? E viveram a promessa estabelecida por Deus. Talvez você não venha de família nobre, talvez você é um desconhecido em meio à multidão, mas eu quero dizer para você, irmão, que Deus lhe conhece. Deus lhe conhece, Ele te chamou. Talvez estou pregando para pessoas que se acham incapazes, pessoas que se acham que Deus jamais usaria a sua vida, mas eu quero dizer para você que Deus não só te chamou, como Deus quer usar a sua vida. Como Deus quer usar a sua vida. Irmão, a ótica de Deus é diferente da ótica do homem. Talvez fosse eu e você fosse escrever um livro, né? Talvez nós não colocaríamos o nome de Jefté nesse livro, né? de heróis da fé. Talvez pelo fato dele ser filho de uma prostituta. Mas a Bíblia diz que ele era escolhido de Deus. Ele foi escolhido por Deus, ele foi chamado por Deus. O nome de Jefté, irmão, significa Deus abrirá. Então, como eu e você, Jefté tinha chamada de Deus, foi vocacionado para libertar o povo de Israel das mãos dos inimigos. Versículo 1 vai dizer, a Bíblia fala que Jefté era valente e valoroso. Enquanto os irmãos de Jefté olhavam para ele e via ele como um filho de uma prostituta, Deus olhou para Jefté e viu nele qualidades que talvez os seus irmãos não viu, não conseguiam enxergar. O Senhor via em Jefté a questão da sua valentia, um cara corajoso, um cara guerreiro, e além por sinal, ele era valoroso. Talvez alguém não valorize a sua vida, talvez desconheça a sua história, né? Não vê em você qualidades, talvez de alguém para ser escolhido por Deus, mas Deus ele vai contra a ótica humana. Deus vai contra a ótica humana, porque se fosse olhar pela ótica humana, irmão, Deus não escolheria nem a mim nem você. Se fosse olhar pela ótica humana, Deus não escolheria muita gente, mas Deus, ele enxerga em nós aquilo que o homem, aquilo que o mundo, aquilo que as pessoas não conseguem enxergar. E Deus viu que Jefté, ele era valente e valoroso. Então, tendo a história, irmão, de desamparado pela família, o seu destino empurrava para o caos. Mas todavia Jefté prevaleceu pela sua coragem, pela sua valentia. Então Jefté, cujo nome significa Deus abrirá, ele vai entrar nos rolos, né, dos juízes de modo louvável. Deus abriu caminhos, Deus deu oportunidades a esse guerreiro que soube ser um diplomata e um militar. Eu quero dizer para você nesta manhã, eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus abrirá caminhos, Deus abrirá oportunidades, aleluia, para que você possa ser usado por Ele, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus abre caminhos, Deus vai apresentar a sua vida. Quem vai apresentar Jefté na história é Deus, porque seus irmãos apresentam Jefté
como de uma forma negativa. Passa para as pessoas de uma forma negativa. Mas observa que Deus vai apresentar Josué, Jefté, aleluia, para a galeria dos heróis da fé, de uma forma extraordinária. Então Deus, ele abre oportunidades, meu querido. Deus está abrindo oportunidades para você ser usado por Ele. Talvez para as pessoas que não dão credibilidade para o seu ministério, para o seu chamado, vão olhar para você e vai dizer verdadeiramente, essa mulher é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Então Jefté foi o juiz de Israel, ele era da tribo de Manassés, ele administrou a justiça no território de Gileade durante 6 anos. Durante 6 anos. Então quem é chamado por Deus, é chamado para vencer. Quem é chamado por Deus, precisa vencer, precisa ser valente, precisa ser valoroso. Então se você quer ser um crente, né, um servo de Deus vitorioso, é necessário ser valente e valoroso. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 1 vai dizer, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então o Senhor concede àqueles que são chamados por Ele o espírito de fortaleza. Você que é chamado por Deus, você que foi vocacionado por Deus, não pode mostrar fraqueza, mas precisamos mostrar fortaleza. A Bíblia vai dizer para nós, Provérbios 24:10, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Você é valoroso, meu irmão. Aleluia, você é valente. Você é valorosa, você é uma pessoa valente. Deus não te deu um espírito de temor, mas Deus lhe deu um espírito de fortaleza. Quem habita em você é o Espírito Santo da verdade. Aí eu aprendo aqui, irmão, com este homem, algumas lições extraordinárias. Por exemplo, Jefté não ficou preso ao passado. Jefté não ficou preso ao passado, né? Mesmo nascido de uma prostituta, numa época em que os preconceitos eram bem mais acentuados que hoje, Jefté, ele foi criado com seu pai, numa família que simplesmente não aceitava, rejeitava ele. Ele não era aceito, ele não era bem-vindo naquela família. Então ele foi, durante toda a sua infância, a sua juventude, ele foi rejeitado. Ele acabou, irmão, sendo expulso da sua casa, da sua cidade, para não ter direito à herança de seu pai. Então Jefté tinha um passado de improbabilidades, né, que trazia desânimo. Jefté era alguém que tinha tudo para ser um homem fracassado. Tudo para ser um homem fracassado. Então, quem é chamado por Deus não pode ficar preso às mágoas, aos rancores do passado. Toda pessoa chamada por Deus, irmão, precisa superar as calúnias, as injúrias, as injustiças, as decepções. Talvez eu estou pregando para pessoas que estão inseridas nesse quadro aqui, são rejeitadas. Pessoas que talvez as pessoas olham para você e dizem, essa aí nunca vai dar certo, essa aí nunca vai vencer. Era assim a vida de Jefté. Mas Jefté servia a um Deus que muda a história, irmão. O nosso Deus é um Deus que muda a história. Você não nasceu para viver no fracasso. Você não nasceu para viver nas derrotas. Deus permitiu que você nascesse para você ser um instrumento nas mãos de Deus. Para você ser um instrumento nas mãos de Deus. Com glória a Jesus. Então observa, meu irmão, a Bíblia vai dizer lá, Salmo 142, verso 7. Tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Então um grande pregador disse que o perdão é a faxina da alma, é a asepsia da alma, é a limpeza dos porões do coração. Então Jefté, ele vai liberar o perdão, né? Ele não ficou preso, ele não deixou que as mágoas viessem azedar a sua vida, né? Azedar a sua alma, mas ele libera o perdão. Aleluia. Então perdoar é nunca mais lançar no rosto da pessoa a sua dívida. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Perdoar é não usar de retaliação. Então perdoar é ser vencedor, irmão. Você quer vencer? Já começa a liberar o perdão de pessoas que talvez que lhe feriram. Já libera o perdão para pessoas que lhe machucaram.
Porque se você não liberar o perdão, você vai ser vencido pela raiz de amargura. Você não progride. Você não tem alegria. Você não terá força para vencer. Então, Jefté, ele já começa vencendo quando ele libera o perdão. Quando ele perdoa os seus irmãos e todos aqueles que lhe causaram danos. E eu acho interessante também, extraordinário, que Jefté foi uma pessoa que aprendeu a valorizar pessoas, né? Jefté mostra que os líderes honrados, eles investem e valorizam as pessoas. Então esse homem de Deus transformou-se em um capitão de mercenário, né? Em um brilhante estrategista militar. Então ele pega pessoas que tinham cercado de problemas, pessoas que eram improváveis, né, de ser alguém na vida, ele vai transformar essas pessoas em guerreiro. Josué capítulo 11, versículo 3 vai dizer: então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tob. E os homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíram com ele. Então na versão da Bíblia Viva, né, esse mesmo versículo está escrito: logo ele passou a chefiar um bando de marginais. Então foi com esses homens que Jefté formou um exército e combateu contra os amonitas, e ele venceu a peleja. Então essa história, né, se parece muito com a história de Davi na caverna de Adulão, que ajuntou com ele homens endividados, homens com amargura de espírito. Então Deus viu em Jefté uma pessoa valente e valorosa. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, vai dizer para nós: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Foi isso que Deus fez. Foi isso que Deus fez na vida de Jefté, e é isso que Deus fará na sua vida. Aleluia, Deus te escolheu. Por mais que você se sinta fraco, por mais que você se sinta desprezível, mas Deus te chamou. Deus contraria a lógica humana. Ninguém escolheria Jefté para ser um juiz, pelo fato de ele ser filho de uma prostituta, mas Deus investiu. Eu quero dizer para você, irmão, que o céu investiu na sua vida. Deus investiu na sua vida, e sabe qual foi o investimento? Ele enviou Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. Ele nos comprou com o teu sangue. O sangue de Jesus comprou a sua vida. Então você é precioso para os olhos de Deus. Aleluia. Então Deus te escolheu. Então levanta a sua cabeça. Por mais que a situação seja adversa, mas glorifica o nome do Senhor, porque você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido, você é uma escolhida de Deus. Então Jefté transformou homens ociosos, um bando de marginais, em ótimos guerreiros. Olha como Deus faz. Deus escolhe um homem improvável, Deus permite pessoas improváveis chegar próximo dele, né? E através de Jefté, Deus vai mudar a vida de pessoas. Eu quero dizer para você que através da sua vida, outras pessoas serão modificadas, transformadas pelo poder de Deus. Deus quer usar a sua vida, irmão, para restaurar outras pessoas. Deus quer usar a sua vida para mudar a vida de outras pessoas. Então é isso que Deus vai fazer na vida de Jefté, irmão. O Deus que chama é o Deus que levanta. Ninguém dava nada para Jefté e seus amigos, mas Deus fez dele um grande general e dos seus amigos grandes guerreiros. Que Deus extraordinário é esse? Que Deus maravilhoso é esse? Aleluia! Então observa que Deus pega Jefté e transforma a vida dele. Quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a sua vida, irmão, Deus nos tirou do monturo e fez de você um crente de valor, um obreiro de valor, um servo de Deus de valor na sua casa. 2 Coríntios 3,5 vai dizer: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, mas como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A tua capacidade vem do Senhor. Então Deus tem feito de você um ministro do Evangelho. Deus tem feito de você um servo de Deus, um crente de valor. Então a nossa capacidade vem de Deus. Deus fez de um simples pastor de ovelhas o maior rei de Israel. Deus fez de um copeiro do rei governador de Jerusalém. Deus fez de um boiadeiro um profeta de Israel. Deus fez de um pescador de peixe um grande ganhador de almas e pastor da igreja em Jerusalém. Aleluia! Nós somos, irmão, um barro que Deus está moldando. E Deus nos molda para fazer de nós um vaso escolhido nas mãos de Deus.
Isaías 64:8 vai dizer: mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, né? Nós o barro e tu nosso oleiro, e todos nós somos obras das tuas mãos. O Senhor está moldando a sua vida, meu irmão. O Senhor está moldando a sua vida para dar forma, e você vai chegar da forma que Deus quer lhe usar. Então Deus trabalhou na vida de Jefté. Então Jefté é um juiz, é um homem chamado por Deus com o coração transformado. Por longos 18 anos, os amonitas oprimiram Israel. Então Jefté foi procurado por aqueles que os expulsaram da sua casa. Jefté entendeu que era a oportunidade de Deus para mostrar que ele não guardava mágoas, que ele não guardava rancor em seu coração. Aleluia. Então, talvez pessoas que lhe feriram, pessoas que lhe machucaram, são as mesmas pessoas que vão procurar você. Aí você tem a decisão, talvez, de não ajudar, de fechar o coração, de deixar com que a raiz de amargura tome conta de você, e aí é onde você fracassa. Mas se você disser, não, tudo bem, eu não me preocupo com o que você me fez lá, eu estou aqui para lhe servir. Deus nos chamou para essa finalidade. Deus te chamou para essa finalidade, para você amar aqueles que lhe perseguem. Então Jefté, ele vai amar aqueles que aborreceram, aqueles que o expulsaram da sua casa, expulsaram da sua família, né? Aqueles que rejeitaram. Então, no momento da dificuldade, Jefté estende as mãos para abençoar. Aleluia. Jefté, ele era um chamado por Deus, irmão, que sabia lidar com sucesso. Sabe por quê? Porque através de Jefté, Deus deu vitória. Deus deu vitória a Israel. Deus deu vitória. Mas Jefté, ele sempre entendia uma coisa, que o sucesso que ele alcançou foi por causa da boa mão de Deus, né? Por causa da boa mão de Deus. Então, os efraimitas, né, que se consideraram da tribo dominante do norte de Israel, recusaram, né, orgulhosamente a reconhecer Jefté como juiz. Afirmaram que ele deixará de convocá-lo para a luta contra Amon e ameaçaram queimar a casa de Jefté. Ameaçaram queimar, né? Então tem muita gente assim, irmão, que se levanta contra a sua vida por ciúmes, que se levanta contra a sua vida porque você está sendo usado por Deus. Mas não se preocupe com isso não. Deus te escolheu, você é escolhido por Deus e você vai ser usado por Ele. Glória a Deus. Então Deus tem um projeto de vitória para a sua vida, para o seu ministério. Deus quer te usar de forma extraordinária. Aqui eu finalizo aqui esta ministração da palavra. Assim como Deus fez na vida de Jefté, filho de uma prostituta, né? Improvável, ele era um improvável. Deus está fazendo na vida de muita gente. Nós éramos improváveis. Nós éramos pessoas que talvez ninguém escolheria a nossa vida. Mas Jesus Cristo de Nazaré, Ele nos escolheu. Jesus de Nazaré nos amou, ainda nós sendo pecadores. Então glorifica a Deus por isso. Você é escolhida pelo Senhor. Você é escolhido por Deus. Amém? Deus abençoe a nossa irmã Zefina Lisboa, a nossa irmã Nena, a irmã Bernadette, a irmã Raimunda. Deus abençoe. Meu pastor presidente, pastor Exão Joaquim de Oliveira, a nossa irmã Rizomar, o presbítero Arruda, nosso irmão Fabiano, a nossa irmã Luciana Viega. Deus abençoe a todos, a nossa irmãzinha, nossa irmã Nena, nosso irmão André Nicodemos, Maria Silva, a todos que estão aí nos assistindo através dessa live. Deus abençoe sua vida. Vamos orar, vamos falar com Deus, né? Vamos falar com Deus. O presbítero Arruda pede oração aqui pela filha do pastor Arimateia. Estaremos orando, né? E pelo irmão William, também que precisa de um milagre na área da saúde. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, graças te dou, Senhor. Te agradeço, Deus, por esta palavra maravilhosa. Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar a cada vida, Senhor. A cada lar, a cada família, Deus. Aqueles que precisam de um milagre na área da saúde, Deus, visita, toca. Visita, Senhor, a filha do nosso irmão, do pastor Arimateia, Deus, faça um milagre na vida dela. Do William, Senhor, que precisa do milagre, Deus amado, na área da saúde. Toca, Deus, repreenda toda a enfermidade. Traga cura, Senhor. Visita, Pai, o Luizinho. Visita a sua esposa, Deus amado, também que se encontra enfermo. Acometido, Deus amado, do Covid, Senhor. Estenda as mãos para operar um milagre, Deus. Ó, Senhor, Deus eterno. Eu não sei, Deus amado, qual é a área da vida, Senhor, dessa pessoa que ela precisa do milagre. Mas o Senhor sabe, Deus. Então toca, Senhor, trazendo a libertação, trazendo a cura, Senhor. Toca, Deus amado, para operar um milagre em nome de Jesus, Deus. E que nós possamos ser usados por Deus como um canal de bênção para a vida de muitas pessoas. Assim nós choramos no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, que o eterno Deus vos abençoe. Hoje, às 19 horas, estaremos aí em Lagoa de Dentro, né, para o grande
ciclo de oração, hoje em Lagoa de Dentro. Sábado estaremos na congregação do Timbó. Eu quero desejar a todas as mães, né, um feliz Dia das Mães aí, domingo é Dia das Mães. Que Deus abençoe as vossas vidas, que Deus possa derramar ricas bênçãos sobre a vida de cada mãe, em o nome de Jesus, tá certo? E domingo, culto especial em homenagem ao Dia das Mães. Quero convidar você e a sua família para participar conosco na Assembleia de Deus, Ministério Guará, em frente à Prefeitura Municipal de Jacaraú, em nome de Jesus. Deus abençoe, forte abraço e até segunda-feira com a ajuda de Deus.